Entendeu? João, capítulo de número 20, versículo de número 13. João 20, 13. Quem achou, diz graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus está falando conosco acerca da ressurreição de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 20, e o versículo de número 13. E disseram ele, mulher, por que choras? Ela disse, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe a mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, dando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Amém. Pode aceitar. Meus irmãos, a Bíblia, ela está nos trazendo nesta noite a revelação do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos relata que Jesus, quando estava no ministério terreno, ele fazia sinais de maravilha e prodígio. Em todos os lugares que passava, Jesus fazia maravilha. O cego enxergava, o paralítico andava, e todos que chegavam até o Senhor, Deus fazia milagre. E aos pobres era levado a palavra de Deus. E o Senhor Jesus já estava preparando todos os discípulos, falando acerca dos episódios, dos acontecimentos, quando ele iria morrer e quando ele iria ressuscitar. A Bíblia nos fala que agora aqui no versículo que lemos, ela nos relata que Jesus tinha morrido. Quando o Senhor Jesus tinha morrido, ele estava no sepulcro. A Bíblia nos disse que os discípulos ficaram dispersos. A palavra de Deus nos relata que todos se afastaram. Os discípulos ficaram dentro de uma casa, escondidos, com medo de que pegassem eles também. A Bíblia nos disse que Maria Madalena foi até o sepulcro. Ela foi impulsionada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia fala que quando agora Maria Madalena vai até o sepulcro, ela de longe olhou e viu que as portas, a pedra estava removida. Ela não quis ir olhar, mas ela foi correndo e ir até Pedro e falou, Pedro, roubaram o corpo de Jesus. Mas todo mundo estava como se fosse com os olhos fechados, porque aquele dia era o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo em que o Senhor ressuscitou. Mas Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, e agora Pedro, mas outro discípulo, foi até o sepulcro, e quando chegou, viu que realmente não tinha ninguém aonde estava o corpo do mestre. E a outra Maria veio, e quando ela chegou, ela encontrou somente um lençol, e começou a olhar o lençol e começou a chorar. A Bíblia diz que ela veio dois homens resplandecentes. Era o anjo do Senhor que estava de lado do sepulcro. E naquele momento, Maria começou a conversar com aqueles dois homens. E disseram, se vocês pegaram ele, ou sabe aonde o puseram, me fala. Mas quando Maria virou
Jesus. E quando ela viu Jesus, achando que era o jardineiro, e naquele momento Jesus perguntou: o que procuras? Roubar o mestre. Mas naquele exato momento, a Bíblia, ela nos revela que Jesus falou: Maria. E naquele momento, irmãos, Maria falou: Rabone, ou seja, mestre. O que eu quero te dizer, irmãos, que Maria, ela conhecia a voz do mestre, porque o Senhor estava com o corpo resplandecente naquele momento, e Maria queria abraçá-lo, mas ele disse: não me detenhas, porque ainda eu não fui para o céu. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que naquele exato momento Pedro foi para a casa onde estavam os discípulos, e estavam todos os discípulos ali. A Bíblia nos revela que Jesus entrou com as portas fechadas. Não precisa de porta para Jesus entrar. Ele entra aonde Ele quer, aonde Ele lhe convém. Se você tem pedido a Deus algo, o Senhor, aleluia, Ele vai entrar na sua casa na hora em que você não espera e vai te abençoar e vai te dar a vitória. Jesus não está no sepulcro, irmão. Isso é a nossa alegria. O Senhor ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos traz paz, nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz perseverança. E naquele exato momento, diz a Bíblia, que Jesus chegou dos discípulos e todos olharam para ele, pasmado. E Jesus, quando todos se alimentaram, Jesus saiu. E quando Jesus saiu, chegou Tomé. E Tomé, quando entrou na casa, todos estavam regozijando no poder de Deus, com a presença do Espírito. É o que aconteceu hoje aqui mais cedo. Vocês encheram do Espírito, porque o Espírito está aqui. E Deus está aqui. O Espírito eterno está conosco. E todos alegres. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E naquele exato momento, entra Tomé, olhou para os discípulos e disse: que alegria é essa? O mestre ressuscitou. Hoje é domingo. Lembra que ele falou que domingo de manhã ele ia ressuscitar? Maria já foi lá, Pedro já foi lá, o corpo não está lá. E ele disse: eu não creio, só se eu encostar nele ou enfiar o dedo na sua ferida. Irmão, Deus é maravilhoso. Outro dia, Pedro já estava, sabia, já estava no seu conhecimento que Tomé estava falando. Outro dia, Jesus entrou novamente. Paz seja convosco. E Tomé olhou e disse: mestre. Jesus falou: vem cá, olha aqui, olha as minhas mãos. Ele disse: oh mestre, és tu mesmo. Ele disse: creste porque viste. Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Nós aqui nesta noite somos bem-aventurados.
nós não vimos Ele, mas nós sentimos a paz dEle, nós sentimos a graça dEle, nós sentimos a presença do Senhor em nossos corações. A Bíblia nos diz, irmãos, que Maria foi ao sepulcro e chorava. E quando ela chorava, os dois chegaram: o que está acontecendo? Vou para o meu mestre. Que amor tremendo é esse, irmãos? E Jesus começou a dar as ordens novamente para os discípulos. Mas Jesus sabia que aquelas mãos, os vendavais que estava por vir, Jesus, na sua onisciência, ele estava lá de longe, mas ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 2. Jesus sabia que ninguém ia conseguir vencer sem ajuda, sem revestimento, sem o poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso ele disse: olha, todos vocês ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Glória a Deus. Atos 2. E quando cumpriu a palavra de Deus, é interessante, irmãos, que Jesus, ele conhece o nosso dia de amanhã. E conhecia todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele preparou a sua igreja. Ficar em Jerusalém. Se nesta noite tem alguém que está meio que balanceado, entra no poder de Deus e na graça do Senhor. Jesus ressuscitou, está falando conosco para que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos cordialmente no mesmo lugar, e de repente veio do céu de um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava assentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia de falar-se. Aí sim, quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, todo mundo estava reunido no mesmo lugar. Passou um dia, 2, 3, 4, todo mundo orando: oh meu Deus, me dá vitória, me dá graça, abençoa minha família. Um saía: ah meu Deus, tem compaixão de minha vida. Outro saía: e oh meu Deus, oh Jesus, glória ao Pai, ao Filho. Onde você 120 pessoas e foi falando aleluia, glória a Deus. E quando cumpriu o dia do Pentecoste, o que eu quero te dizer, irmãos, se Deus te deu uma ordem, ficar em Jerusalém, aleluia, fica, porque na hora exata Deus te encherá do poder de Deus. Muitos foram embora, mas quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, veio um vento veemente e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de falar-se. E começaram, eu penso, e começaram até a balancear com o poder de Deus. Por quê? Porque lá fora